Como é que você traz a sua fala ali? E só o fato de você não se sentir preparado, isso te traz um nervosismo, uma falta de confiança e gera uma desconexão ali. Fica mais difícil. Você prefere contratar um médico que parece que ele fala da forma que você fala do que um médico que a forma que ele está falando está distanciando. E eu entendi que a pausa também é importante. Muito. Tanto para a gente poder melhorar o discurso, quanto para a gente poder raciocinar. São gestos que não conectam. Sim. Existem gestos que não conectam. Eu digo, meu Deus do céu. Sim. Calma, se acalma. Seja muito bem-vindo ao NaProaCast, o podcast de negócios para médicos que decidiram transformar conhecimento em autoridade e construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. Se você procura isso, esse episódio é para você, porque a gente vai falar sobre comunicação que transforma o seu conhecimento em autoridade. Não basta somente você querer informar com seu conhecimento técnico, porque hoje em dia isso não conecta e não vende e não atrai os pacientes certos. E para essa conversa de hoje, eu trouxe Bárbara Santana. Ela é mentora, palestrante e treinadora, especialista em comunicação e oratória. Dedica sua carreira a desenvolver pessoas para se comunicarem com naturalidade, confiança e impacto. Já treinou mais de 10 mil profissionais e acredita que não basta ter conhecimento. É a forma de comunicar que define a força da sua presença. Bárbara, seja muito bem-vinda ao NaProaCast. Obrigada, André. É um prazer estar aqui. Foi um prazer receber seu convite para a gente poder falar de um assunto tão importante e que pode realmente mudar a carreira de um médico, que é a comunicação. A comunicação é uma das chaves para a gente se posicionar bem. Eu entendo a importância disso, por isso que eu só trago convidados de alto nível para o NaProaCast e Bárbara vai abrilhantar esse episódio. E eu já dei uma missão para a Bárbara, eu disse, Bárbara, conhecimento prático. A gente tem teoria, mas conhecimento prático, o que é que a gente já pode sair daqui desse podcast com decisões, com prática. Portanto, se concentra para você já pensar em não somente ter informações, mas também decisões a partir desse episódio. Bárbara, uma das grandes dores dos médicos é dizer, eu não tenho dom para me comunicar. Eu tô aqui para só trazer as objeções, viu, Sim. Bárbara? Só para dificultar a tua vida. Vamos lá. Eu escuto dos meus mentorados, dos médicos, dizendo, mas eu não tenho dom de comunicar, de aparecer, eu tenho medo de me expor também. Comunicação é dom? Nunca foi dom. Isso é um mito que a gente vê e é um mito tão antigo que às vezes eu penso assim, será que as pessoas ainda acreditam nisso? Mas tem gente que acredita. Tem gente que já chega falando assim, eu não consigo falar em público, eu não consigo gravar um vídeo. Aí eu sempre digo assim, se você já está usando o que não consegue, então realmente você não vai conseguir mesmo. Porque você está acreditando que não consegue. E tem um negócio que aquele Mário Sérgio Cortella, ele fala, Sim. que eu acho muito legal, que ele diz assim, eu acho uma ofensa quando a pessoa chega para mim e diz que eu tenho o dom da comunicação. Por que ele diz isso? Ele diz, eu que me desenvolvi tanto, estudei, li tantos livros, me preparei tanto, aprendi tantas técnicas para alguém dizer para mim que eu tenho o dom. Não é dom, não. Foi muito treino, muito desenvolvimento dessa habilidade para chegar no nível que ele tem hoje. Então, oratória não é dom. Claro que tem pessoas que naturalmente têm uma facilidade maior para falar em público, para gravar um vídeo, se sentem mais à vontade, mas até aquelas pessoas que não têm essa facilidade, que se sentem nervosa, que, como é que eu posso dizer, trocam palavras quando falam, dão branco, tudo isso pode ser resolvido. Pode. E eu tenho diversos casos de alunos que mal conseguiam falar, falavam olhando para baixo, não conseguiam organizar as ideias e com muito treino, muito desenvolvimento, isso foi mudado. Porque já está comprovado que oratória não é dom. É realmente uma habilidade que pode ser desenvolvida.
Realmente é uma ofensa dizer pra gente que se comunica que a gente tem um dom. Eu também não acredito em dom, porque eu também sou a presença viva disso, a transformação disso. Quando eu fazia apresentação no colégio, eu fazia aquelas apresentações que tinha que decorar. Eu fui do tempo de decorar. E na hora, gente, branco, coração palpitando, eu ficava com a mão suada, não gostava de falar em público. Até que eu terminei a residência de geriatria e fui convidada para ser professora da faculdade de medicina. Eu disse, eu sou tímida. Como que eu vou ter a didática para poder ensinar para mais de 70 alunos? Sim. Aí o meu marido, que é tímido também, que já ensinou em faculdade, eu me inspirei no meu marido. Ele era professor homenageado de administração. E eu me inspirei. Eu digo, se meu marido, que é tímido, que já ensinou, já foi professor homenageado, faz, por que eu não posso fazer? Pois é. Aí ele disse, faz um curso de oratória? Aí eu digo, ok. Eu decidi fazer. E quando eu decidi, eu tive mais segurança. Sim. Que facilitou não somente na comunicação com os alunos, hoje em dia eu me comunico digitalmente com o Brasil inteiro, quanto com os pacientes. Sim. Mudou muito essa questão do valor percebido com a comunicação. Agora, para quem tem medo, quais são os passos que você diz para poder destravar? Certo. Porque quem fala mais, treina mais. Isso. Quem diz, tem um dom. Essa pessoa treinou muito mais, essa pessoa se expôs muito mais, essa pessoa teve o desconforto. Mas quem está desconfortável, o que é que você faz para essa pessoa destravar inicialmente? Vamos lá, eu gosto muito de dizer que para você desenvolver a sua oratória, para você destravar, é como se você fosse aprender natação. Você consegue aprender natação sem entrar na piscina? Eu acredito que não. Se tiver algum curso, pode ser que tenha, mas por mais que o orientador, você vai fazer um curso online de natação, ele vai dizer, olha, entra na piscina, faz desse jeito, porque se você não praticar, realmente você não vai desenvolver. Então, como você falou, que, por exemplo, você precisou fazer um curso de oratória para poder destravar um pouco essa sua timidez, você não sabia como falar, qual método utilizar para poder falar com os alunos, e o curso de oratória te deu esse norte. Então, uma pessoa que realmente está aí travada e acredita que não tem esse dom, ela precisa tomar uma decisão, que é buscar desenvolver esse dom. E eu sempre digo assim, até quando você vai continuar perdendo diversas oportunidades por não decidir desenvolver a sua comunicação? Porque é uma decisão. Não é um talento, é uma escolha. Então, a primeira decisão é buscar esse desenvolvimento. Existem formas, tem pessoas que às vezes não querem buscar isso agora, porque dizem assim, estou muito ocupado, depois eu vejo isso. Sempre fica deixando para depois. E não sabe o quanto isso é um pilar importantíssimo para a carreira de um médico que vai atender um paciente, você vai ser chamado para um congresso, para uma palestra, para uma reunião de network. Como é que você se posiciona ali? Como é que você traz a sua fala ali? E só o fato de você não se sentir preparado, isso te traz um nervosismo, uma falta de confiança. E uma base que a gente tem que ter para a comunicação é essa confiança. Porque essa confiança é que passa segurança para as pessoas que você domina aquele conteúdo. Que às vezes você até domina, você sabe muito, você estudou muito, fez várias especializações. Mas se você não sabe passar com confiança, quem está te ouvindo tem a percepção de que não sabe bem falar. Não sabe bem sobre aquilo ali. Não tem clareza. Não tem clareza para falar aquilo ali. Então, é importante essa decisão de desenvolver essa habilidade. Essa decisão é um grande passo que a gente faz e às vezes a gente consegue ter mais tempo, inclusive, para poder fazer vídeo, para poder ter mais visibilidade quando a gente decide fazer esse treinamento em oratória, em comunicação. E é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo sempre. Eu costumo dizer que eu não paro de desenvolver e de buscar esse conhecimento sobre comunicação. Claro que existem diversas habilidades que a gente precisa entender e melhorar no empreendedorismo, como habilidade de vendas, de liderança, de comunicação. E a gente vai escolhendo finanças.
qual habilidade que agora eu entendo que eu preciso desenvolver para poder ter mais resultado? Sim. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. É muita coisa, não é? É muita coisa. Então, você tem que colocar ali nas suas prioridades o que é que você vai poder fazer. Mas, às vezes, quando você separa 3 horas na semana para desenvolver sua comunicação, às vezes você passa 3 horas ali, que essas 3 horas elas podem ser utilizadas para desenvolver a tua comunicação, já traz uma grande mudança. Porque, muitas vezes, as pessoas elas querem parar tudo para poder decidir desenvolver uma habilidade. Mas se você pega 2 horas na semana, 3 horas na semana, já traz uma grande diferença. Eu tenho alunos de mentoria, que às vezes a gente faz 1h30 por semana de mentoria. Já é uma diferença grande. E a gente sabe que pode trazer uma mudança para a carreira daquele médico. E eu falo que não é só a carreira, mas é a vida. Porque é muito ruim você viver uma vida onde você não tem segurança para falar com o paciente, para falar em um evento, e você passar, é como eu falo assim, que é uma dor que você sente muitas vezes, porque é uma dor por você não se sentir confiante para falar, porque você não domina as técnicas, e essa dor ela pode ser resolvida. Então você está prolongando essa dor por mais tempo. E resolvida de uma forma simples. Eu digo que medicina é muito mais complicado do que a gente aprender técnicas de comunicação, liderança, gestão. Medicina é muito mais complicada. E sobre essa questão da rede social, Bárbara, eu vou falar um desconforto que eu vivi logo quando eu comecei nas redes. Eu comecei em 2021 a fazer vídeo. No começo foi com medo mesmo. A voz estava baixa. Eu não tinha um tom firme. Não tinha modulação vocal, era um pouco monótono quando a gente vai falar, aquela timidez, a postura não era boa, o ombro estava encolhido, eu estava com medo do julgamento. Esse é um dos pontos. Na rede social, os médicos têm muito medo do julgamento dos pares. Isso. E o outro ponto muito importante também que a gente precisa é organizar as ideias. Esse é um ponto que eu digo, é uma das coisas que travam, além do medo do julgamento, mas essa organização de ideias é muito importante para a gente poder se comunicar. Sim. Porque as pessoas têm tanta informação na cabeça, o médico tem tanta informação na cabeça e ele quer falar tudo num vídeo só. Eu digo, gente, não dá. É. Escolhe uma mensagem. Sim, sim. Escolhe 3 pontos, 3 tópicos que resolvem aquele problema, mas não queira fazer tudo. É. Como que você estrutura na prática essa organização de ideias para uma pessoa que queira falar num vídeo, por exemplo, dentro da internet? Certo. Tem várias técnicas para a gente estruturar um conteúdo, uma organização de uma ideia. Mas a primeira delas é o seguinte, primeiro é colocar na cabeça, principalmente do médico e de muitos profissionais, é que o que você vai fazer ali é um vídeo sobre aquele trecho daquele conteúdo, porque como você falou, quer falar tudo. Vamos lá, teve um médico que ele vai lá falar sobre ansiedade. Então, ele quer falar das causas, dos problemas, das soluções, de quem já teve, de quem não teve. Aí traz assuntos técnicos, porque geralmente há um medo naquele profissional, naquele médico, de, meu Deus, e se ficar faltando isso, as pessoas vão achar que eu não sei sobre isso. Mas calma, você está tirando um recorte daquilo ali, você não está dando uma aula sobre ansiedade. Você está tirando um recorte daquilo ali. Então, o primeiro passo é entender o objetivo daquela mensagem. O seu objetivo não é explicar todo o conteúdo, dar uma aula sobre aquele assunto que você está falando lá. Quando você sabe exatamente o objetivo principal, a sua frase principal ali, o que é que você quer colocar na cabeça das pessoas com aquele vídeo? A partir do momento que eu entendo o objetivo principal, eu entendo que eu não posso desviar daquele objetivo. Porque quando eu começo a desviar, é que começa a trazer uma prolixidade, as ideias ficam desorganizadas. Então, o primeiro passo é entender o objetivo principal. Uma outra coisa que se pode fazer é organizar as ideias com começo, meio e fim mesmo. O que é que eu vou falar? Qual a importância disso que eu vou falar?
E como resolver isso, ou quais são os próximos passos, vai depender do que é que você vai estruturar. Se é um conteúdo informativo, se é um conteúdo prático, se é ou uma história que você está contando e aquela história, você conta aquela história e no final você traz a lição de moral. Mas a partir do momento que você estrutura aquilo ali, você tem uma segurança maior para falar. Acontece que muitas vezes as pessoas elas querem ir no improviso demais. Então, tem pessoas que não dominam o improviso. Quando você já tem uma certa habilidade, quando você já grava vídeos há muito tempo, como você tem essa habilidade, você consegue ir no improviso. Mas para quem não tem, é preciso organizar as ideias antes de gravar esse vídeo. Entender o objetivo principal, começo, meio e fim. O que é que eu quero que as pessoas pensem desse vídeo? E isso você consegue estruturar melhor. Compreendi. Essas pessoas que precisam dessa organização, digamos, externa, ela tira da cabeça o que ela vai falar. Você recomenda teleprompter ou ela escreve tópicos que ela vai abordar? Eu sei que é muito individual o que cada um vai fazer, depende de prática, depende de treinamento. Por exemplo, hoje eu consigo gravar os meus stories de forma sem precisar de um script pronto. O script é o roteiro. Porque eu penso, qual é a informação que eu quero falar aqui dentro desse tempo? Até porque stories são muito curtos. Você tem 1 minuto para falar e se você falar 3 minutos, acabou. O pessoal já foi embora. Não vai nem ouvir, não é? O que você recomenda para essas pessoas que não funcionam tão bem no improviso, que se perdem nessas ideias? Olha, tem uma coisa que pode ser feito, que é você... Para quem não começou ainda, porque tem gente que ainda tá travado, ou começou, mas faz um vídeo uma vez na vida, é você, que tal praticar, gravar um vídeo todos os dias, 1 minuto. Pega um assunto que você domina, uma coisa que você explica para um paciente, um caso de um paciente seu que você precisa explicar, e grava para você mesmo esse vídeo. Não precisa você postar em canto nenhum, não precisa você... colocar ali na internet, mas você está fazendo uma prática para você mesmo. Pegando um assunto que você falaria, que você acabou de atender aqui no consultório, o próximo paciente está demorando um pouco. Peraí, deixa eu gravar um vídeo disso aqui que eu expliquei para esse paciente. Você começa a praticar aquilo ali e quando você começar a gravar um vídeo, vai ficar mais fácil para você isso. Como você falou da questão do teleprompter, tem pessoas que preferem porque realmente não conseguem estruturar essas ideias inicialmente, porque não tem o treino. O teleprompter eu gosto muito, porém é para quem sabe também usar o teleprompter. Tem pessoas que quando a gente vê um vídeo, eu não sei se já aconteceu de você ver, já vi. Dá para perceber que a pessoa está lendo. Fica acompanhando. Fica acompanhando o olhinho ali, acompanhando. Ou até com o dedinho, né? Isso. E fica uma coisa tão artificial. E isso de algo artificial na internet não conecta. A gente gosta de pessoas que estão falando ali naturalmente, que parece que estão conversando com a gente. Então, o teleprompter é também para quem domina o teleprompter. Então, vai precisar de treino também para você dominar o teleprompter, que é você ler com naturalidade. Não sei se você já viu, tem um discurso bem antigo de Obama, de quando ele veio no Brasil pela primeira vez. E nesse discurso, ele tá lá com os teleprompters, aqueles teleprompters transparentes, que projeta embaixo e em cima fica aparecendo a letra ali transparente. Ele está com o teleprompter. E tem um vídeo desse discurso onde não mostra o teleprompter. Se você assistir esse vídeo, ninguém diz que ele está lendo. Ninguém diz. Parece que ele está conversando naturalmente, mas tem o teleprompter ali. Mas isso é o quê? Muito treino. Muito treino. Técnica e treino. Exatamente. Então, até para o teleprompter, você também vai precisar treinar. Uma coisa que a gente tem que aceitar, uma coisa que você falou, isso do medo do julgamento, algo que a gente precisa trabalhar são as vulnerabilidades. Claro que o médico, ele tem muito essa questão de não pode errar, né? O médico não pode errar, tem que ser perfeito ali. Mas, quando você traz um conteúdo com naturalidade e você domina aquele assunto, você é especialista naquilo ali, não tem o que errar. Não tem o que errar. O que é errar para você? É trocar uma palavra, é falar de um modo natural. As pessoas não estão observando isso. Tem gente que fica prestando muita atenção na aparência, prestando muita atenção na forma que a pessoa falou. O ideal é você pensar se a sua mensagem ela vai fazer o efeito que você quer nas pessoas que estão te assistindo. Se vai, então tá tudo certo. Tem um livro que eu gosto muito de indicar, que eu sempre indico para os meus alunos, que é A Coragem de Ser Imperfeito.
Conhece de Brené Brown. Brené É Brown. maravilhoso, porque ele trabalha essa questão da gente aceitar as nossas vulnerabilidades e a gente se permitir ser quem a gente é. Tem médicos na internet que eu já vi, já acompanho, que eles são tão naturais e por isso eles se conectam tanto com tantas pessoas, onde eles trazem assuntos de forma simples, de forma que o outro consegue entender, enquanto tem médicos que às vezes ficam lá muito duros, muito travados para falar um assunto, passa uma tensão, o que gera uma insegurança no paciente e gera uma desconexão ali. Fica mais difícil. Você prefere contratar um médico que parece que ele fala da forma que você fala, do que um médico que a forma que ele está falando está distanciando. Você falou um ponto muito importante, que é a gente não pode ser doutor palestrinha na internet. Muito médico entra para falar para outro médico, mas o outro médico não vai ser seu paciente. Esquece. O óbvio precisa ser dito. Às vezes, aquela informação que você acha que é básica demais está ajudando o seu paciente. E isso é se posicionar, isso é ser natural. Não precisa criar uma máscara, inventar quem você não é. Você vai trazer o seu posicionamento, a sua verdade, e a verdade conecta. E não fazer o que todo mundo faz. Porque senão fica todo mundo genérico. Isso mesmo. E você não se destaca. Isso. Como que vai se destacar dentro da rede social que todo mundo fala igual a mesma coisa? Exatamente. Essa semana eu recebi uma mensagem de um dos alunos. Eu tenho mais de 4.000 alunos dentro dos cursos de geriatria no Brasil e na América Latina, desde 2021 que eu venho fazendo esse lançamento de cursos no Brasil. E ele falou algo que me tocou profundamente. Ele escreveu dentro de uma comunidade. Ele falou que eu passo verdade, que eu passo quem eu sou. E passar a verdade não é você ser perfeito, é você mostrar também que você tem seus medos, sua vulnerabilidade. Você falou do livro da Brené Brown, da coragem de ser imperfeito. Eu gravei um vídeo sobre isso. Eu disse, eu também já tive medo. Eu também já postei, já gravei várias vezes, 10 vezes antes de postar. Regravei. Também tive medo, mas eu não deixei o medo me paralisar. Sim. Porque eu tinha um propósito muito maior. E foi esse o meu propósito que me segurou, que me fez ir adiante. Eu sempre pensei assim, quando eu ganhar, meus filhos ganham, minha família ganha. Quem vence quando você vence? Verdade. E quem perde quando você perde? Portanto, não tem opção. Isso. Claro que a gente vai errar. Tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas a gente está sempre crescendo, construindo, ajustando rota. Exato. A vida não é linear. Exatamente. E do teleprompter foi uma dor minha, porque como a gente grava muitos anúncios para rede social, era em média de 20 a 30 que eu tinha que gravar para cada lançamento, e foram 35 lançamentos. Portanto, eu tive que resolver essa dor do teleprompter. E algo que eu aprendi muito é compreender a mensagem que eu iria falar, me conectar com a mensagem. Isso mudou minha chave, porque eu disse, eu não falo mais palavras soltas. Eu falo a palavra e sinto a palavra. Sim. Entende? Quando eu falo que eu tinha medo, vem isso aqui. Sim. Do coração. E eu quero que você fale do ponto de vista assim, de teleprompter. Tem médico que precisa. O que é que você dá como organização de estrutura para a pessoa ler, certo, sem parecer tão robotizado? Pronto. Como o Obama. Não chega a ser o Obama, sim, mas com o treino você vai, sim, ser você na sua versão sempre melhorada. Sim, existem técnicas de leitura que as pessoas, quando estão lendo, a primeira coisa é que você lê antes da hora de ler para gravar um vídeo, ou até um discurso que você pode fazer em algum lugar, pode ser um discurso que você vai estar lá com a leitura também. O importante é você ler antes, porque se você ler antes, você já domina um pouco aquele assunto. E ao ler, é como você falou, sentir aquilo que você está lendo. É como se você estivesse vivendo aquilo que você está lendo, trazendo as expressões adequadas, porque as expressões elas ajudam muito a tornar o assunto natural. Parece que você está vivendo aquilo ali. Porque quando você vai falar, você está falando um assunto que é um assunto preocupante.
quando preocupante, você franze um pouco a testa, não é? Quando você traz uma solução maravilhosa e você traz um sorriso, você está naturalizando aquela sua leitura ali. Porque parece algo que você está conversando. Agora, se você entra numa posição de leitura onde você lê de um modo robótico, formal, e às vezes até sem respeitar as pontuações de modo adequado, o que é que o outro pensa? O outro entende que é uma leitura aquilo ali. E não fica interessante para um vídeo de internet. Principalmente hoje em dia, não sei se você tem visto, mas teve uma época que na internet, para todos os profissionais, os vídeos eles eram bem padrões. Lembro. Padrões, que ainda existe e que dependendo do qual é o seu propósito, você vai utilizar também. Mas hoje há uma tendência de vídeos cada vez mais naturais. A pessoa grava no carro conversando, a pessoa grava na sala de casa conversando, na cozinha. Eu já vi muito isso. E para diversos profissionais, e isso traz uma aproximação. E tem surtido muita diferença na internet também. Então, por quê? Porque é uma forma natural. Parece que a pessoa parou ali naquele momento e decidiu conversar sobre aquilo. Então, você pode pegar uma leitura e transformar como se fosse uma conversa. Quando você lê de modo intencional, quando você traz as expressões adequadas, quando você respeita as pontuações, faz a modulação da voz também, que é importante. Acredito que até você falou no início que quando você começou, não é? Você precisou aprender isso para não falar de um modo muito linear, monótono. E uma leitura, quando ela não tem essas modulações, ela pode se tornar monótona. Já ouviu alguém lendo e você faz, meu Deus, não estou mais nem entendendo o que a pessoa está lendo? É um pouco disso. E se você trabalhar essa modulação também, em alguns momentos, lê mais alto. Em outros momentos, um pouco mais baixo. Em algumas partes ali do seu vídeo, você acelera a sua voz. Em outras partes, fala mais pausadamente. Escolhe momentos para fazer pausas. Feito eu fiz agora. Para que a pessoa ela possa, talvez, refletir sobre aquilo que você falou. Para que dê o tempo da pessoa assimilar a ideia que você acabou de colocar ali naquele vídeo. Então, ao fazer essas modulações, escolhe palavras para dar ênfase, palavras que são importantes ali, que você sabe que aquela palavra precisa ter um destaque maior no teu vídeo. E a partir disso, você traz um vídeo muito mais natural. Seja até no teleprompter ou quando você está conversando com as pessoas. A modulação de voz é importantíssima, porque ela traz dinamismo para a tua fala. Essa modulação de voz é algo que a gente precisa treinar. E um ponto importante também, outra crença minha quando eu entrei na internet, era: eu tenho que falar rápido, porque a internet é tudo muito rápido. E isso me angustiava. Sabe por quê? Porque eu tenho um espaço de 1 minuto. Como que eu vou falar essa informação rápido? Não dava certo. Sim. Quando eu entendi que rapidez não é a melhor estratégia, dependendo, porque você tem algumas técnicas para você falar mais rápido. Por exemplo, você quer fazer algo mais informativo, de dizer 5 passos. Isso. Aí você pode fazer 5 passos e vai detalhando 5 passos. E eu entendi que a pausa também é importante. Muito. Tanto para a gente poder melhorar o discurso, quanto para a gente poder raciocinar. E nessa pausa, que às vezes eu dou uma olhadinha de lado, porque eu estou pensando na informação que eu vou fazer, eu entendi que não era errado. Não. E que as pessoas que estão dispostas a me ouvir vão escutar. E eu não preciso falar acelerado para caber no que a pessoa quer escutar. Exatamente. Isso foi transformador para mim. Conta sobre essa importância das pausas. Como que a gente faz a modulação vocal do ponto de vista prático? Eu sei que existem várias técnicas. Em um episódio só não dá para a gente fazer. Eu já fiz curso de oratória, já fiz treinamento também, inclusive para o digital. Sim. Fiz um treinamento online de oratória. E até hoje eu gosto, eu admiro pessoas que se comunicam bem, porque eu amo essa parte de comunicação. Aí eu quero saber dessa parte das pausas e da modulação vocal. Pode começar uma de cada vez. Pronto. Você falou que admira as pessoas que se comunicam bem, mas você se comunica muito bem também. Obrigada. A gente treinamento. A gente se conheceu naquele evento da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, e você foi uma das palestrantes que
teve um destaque naquele evento porque você se comunicou muito bem, falou de uma forma segura, tranquila e falou de um modo que as pessoas querem ouvir. É importante também pensar nisso. Às vezes a gente fala de um modo que técnico, um modo que a gente acredita que é o modo que a gente gosta, mas será que é o modo que aquele público precisa receber também? Mas falando das técnicas agora, da modulação, tem uma muito boa que é o seguinte, das práticas. Uma prática que você pode fazer para trabalhar a modulação da voz é leitura em voz alta. Como assim? Leitura em voz alta não quero dizer que é para gritar, não, sabe? Mas é para que a sua voz, você possa ouvir a sua voz. É isso que eu quero dizer. Eu acho muito engraçado. Uma vez eu fui estava num curso presencial e eu peguei um texto que era um texto para a gente trabalhar a questão da voz, da dicção. E eu dei o texto para o pessoal que estava no curso, o pessoal pegou o texto e começou a ler na mente. Eu disse, como é que vai trabalhar a voz lendo na mente? A voz precisa sair para a gente trabalhar. Então, quando eu falo leitura em voz alta, é isso, não é gritar, é você falar de um modo que você escute a sua voz. Uma leitura do dia a dia, não precisa vou parar aqui para fazer o meu treino de oratória, mas você não já ia ler? Você não já vai ler aquele livro, não já vai ler aquela notícia, não já vai ler aquele artigo que você precisa ler ou vai estudar. Pega aquela leitura, uma parte daquela leitura e faz em voz alta. E de que modo? Começa a trabalhar a modulação naquela leitura. Levanta a voz em um momento, baixa a voz em outro momento, acelera, agora, fala mais rápido. Agora, escolhe ali momentos daquela leitura para fazer uma pausa, para depois seguir. A partir do momento que você lê desse modo intencional e você faz esses treinos, você vai perceber o quanto esse treino vai modificar a sua fala no dia a dia. Porque você está treinando a leitura em voz alta com a intenção da modulação da voz. Outra forma também de treinar é se você tem filho, por exemplo. Você pode, por exemplo, quando você vai ler para o seu filho, para dormir, tem muitos pais que fazem isso, não é? Em alguns momentos do dia. Fazer essa leitura também que você está fazendo em voz alta e fazer essa modulação. E é bem mais fácil porque, naturalmente, você talvez já faça quando você vai ler, porque a leitura para a criança ela precisa ser um pouco teatral, trazer uma coisa diferente. Então, uma prática que você pode fazer é essa leitura em voz alta. Ajuda tanto na modulação de voz, como na velocidade da voz. Tem gente que fala muito rápido, que é uma das dores também de algumas pessoas. Você falou que é o contrário, né? Você queria falar rápido, mas tem gente que já fala muito rápido. E isso é ruim, às vezes, para um entendimento do outro. E essa leitura em voz alta, ela ajuda nisso. Ajuda também no treino de modulação de voz e no treino de velocidade de voz. Porque você faz também respeitando as pontuações. E você está utilizando pausas ali naquele momento também. Outra coisa que você pode fazer antes da leitura, se você tiver tempo, se você realmente quiser praticar isso daí para melhorar a modulação de voz, pegar trechos dessa leitura e você riscar ali. Essa linha aqui eu vou ler em voz alta. Esse trecho aqui eu vou falar mais baixo. Essa palavra aqui eu vou dar uma ênfase maior. Você mesmo fazer esse riscozinho para esse treino ele conseguir Porque quando tem gente que começa a fazer, esquece que tem que modular a voz. Esquece. Então, se você coloca ali antes do lado do texto, vai te dar uma ajuda nisso também. Só para complementar, um outro ponto também que você pode treinar a modulação de voz é nos áudios que você envia no WhatsApp. Às vezes a gente não está enviando áudio no dia a dia, já é uma coisa que você vai fazer. Você não vai parar o seu dia para fazer isso. Pega o áudio quando você for enviar. E ao enviar, o que é que você vai fazer? Trabalhar a modulação de voz. Vou mandar aqui um áudio para a Andréia agora e vamos supor que eu mandei um áudio antes de vir para cá. Andréia, tudo bem? Posso já chegar aí? Você já tá no lugar, já está me esperando. E o que é que eu preciso levar? Veja, tem hora que eu aumento a voz, tem hora que eu baixo a voz nessa modulação. E isso nesse áudio. E esse treino ele vai também te trazer uma melhora no dia a dia também. A gente percebe quando a pessoa está, mesmo sem ver, que ela está modulando. Por exemplo, eu falo assim, Bárbara, tudo bem? Como você está? Isso. Seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Isso. E outra coisa que eu já fazia, que eu não tinha essa percepção, quando eu estou muito animada com algo que foi feito, eu disse, maravilhoso. Eu faço Deu um destaque maior para essa palavra. No maravilhoso. Pois é. Eu achava que era um defeito meu, essa questão de eu falar um pouco mais pausado, de eu não falar muito rápido. Eu queria falar rápido,
na internet. Sim. Por isso que eu procurei a técnica de oratória online, que eu fiz uma mentoria online, eu acho que foi em 2024. E aí a pessoa, a comunicadora, disse, isso não é defeito. Eu aceitei que não era defeito e entendi como que eu poderia trabalhar melhor isso. E aí a gente trabalha modulação vocal porque eu trabalho muito com áudio, com vídeo, Sim. com lançamento e eu precisava fazer isso. Eu sempre busco fazer essa comunicação cada vez melhor. Um ponto da comunicação que é algo que trava muita gente, já me travou também, foi na questão dos jargões. Aquela questão da gente falar, então, Vícios de linguagem. vícios de linguagem. Eu falei jargão, mas é o vício de linguagem. Isso pode acontecer. Demais. No dia a dia a gente nem percebe. Sim. Primeiro ponto, como que a gente pode perceber para a gente não ficar se comunicando de forma repetida o mesmo vício e como que a gente pode corrigir esses vícios de linguagem? Ótimo. O vício de linguagem é algo que atinge qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional. Não tem nenhum problema se você já foi atingido por isso, mas é algo que é possivelmente tranquilo de se retirar esse vício de linguagem. Já vi médicos renomados falando cheio de vício de linguagem. Em eventos como aquele que a gente foi, em podcasts a gente escuta. E o que é que acontece? Quando você está ouvindo uma pessoa falar e ela tem muitos vícios de linguagem, você deixa de prestar atenção na mensagem e começa a prestar atenção no vício de linguagem. Porque prejudica a fluência da tua fala. Tem sempre algo ali interrompendo. E prejudica o entendimento do outro. Tem gente que até começa a contar. Não sei se você já viu. Contar quantos nés a pessoa falou, quantos entendeu a pessoa falou. E isso prejudica demais. O que é que a gente faz para retirar vício de linguagem? Primeiro passo é descobrir que tem. Como se descobre que tem vício de linguagem? Escuta seus áudios do WhatsApp, vê os vídeos que você grava, pergunta às pessoas que você convive se você quer retirar, porque as pessoas que você convive com certeza já notaram que você tem esse vício de linguagem. E o primeiro passo é esse, descobrir que tem e começar a se ouvir também. Quando você fala e você está muito presente, você consegue se ouvir também. E você percebe que tem esse vício de linguagem. Percebeu? Agora você vai substituir por silêncio. Como assim? Quando vier a vontade de falar, você vai pausar. É fácil? Não é fácil, mas é muito possível. O que é que vai acontecer? Você percebeu, não foi isso? Agora o segundo passo, você vai substituir por silêncio. Quando você começar a falar, vai ter muitas vezes que você não vai conseguir substituir por silêncio. Mas você está vendo o que você está falando. E vai ter vezes que você vai conseguir. E quanto mais você treinar, você vai conseguir eliminar os vícios de linguagem. Eu garanto que você consegue se você fizer esse treino, porque eu tenho vários depoimentos de alunos que tinham vício de linguagem e conseguiram retirar deste modo, que é se observar e substituir por silêncio. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Você está falando, a pessoa está falando, ou você que está nos ouvindo está falando, e você vai falar sobre alguma coisa, você vai trazer soluções para um paciente, certo? Ou você está falando num vídeo e você está trazendo quais são as práticas que precisam ser colocadas. Você vai dizer, pessoal, o que é que você vai fazer para começar a tratar essa sua condição? Primeiro, exercício físico, atividade em casa, tomar os remédios na hora certa, começar a dormir mais cedo. Olha só quanto tem na sua mensagem. É um vício que você não consegue silenciar. Você está pensando e colocando. O que é que você faz para substituir? Vamos lá. O que é que você vai fazer para tratar esta sua condição? Exercício físico, melhorar o sono, cuidar da sua alimentação. O que é que eu fiz? Eu pausei para falar o próximo item. Nessa pausa, eu estou pensando no próximo item. Porque às vezes você coloca o porque você não está lembrando o que você vai falar. Então,
Ao pensar, silencia. Não fala o é. Ou a vontade de você terminar a frase aqui e dizer: é muito importante que você coloque em prática isso aqui que eu estou falando, porque isso vai mudar a sua saúde, né? Eu posso falar a mesma coisa sem o né. É só eu silenciar. É muito importante que você coloque isso em prática, porque isso vai mudar a sua saúde. Silencia, segura esse vício. Segura a ansiedade. Segura. Fala com pausas. É muito elegante falar com pausas. Passa segurança, passa confiança. Então, você falou que eu achava um problema porque eu falava um pouco mais devagar. Não, você está falando com segurança, com confiança. E não é porque você fala devagar que em alguns momentos da sua frase você não vai modular a sua voz para falar mais rápido em alguns momentos e trazer o dinamismo. O problema é quando você fica no monótono. Ou fala sempre muito rápido, ou fala sempre muito devagar. Então, o silêncio é ouro, principalmente para retirar um vício de linguagem. E você que está escutando, olha o ouro que a gente está entregando aqui para você. Já percebe quais pontos que você precisa melhorar, quais decisões que você vai tomar para poder melhorar cada vez mais a comunicação. Porque a comunicação é um dos segredos para a gente poder se destacar mais. Eu vou trazer um ponto aqui, Bárbara, sobre médicos na internet que se destacam mais do que outros. Mais conhecido vence o melhor, e às vezes o mais conhecido nem sempre é bom tecnicamente e Sim. eticamente. Sim. A gente tem uma bandeira contra os charlatões, porque os charlatões, eles são excelentes comunicadores, excelentes vendedores, e eles ganham muito bem, muito destaque, muito posicionamento. Portanto, o segredo para a gente combater os charlatões é a gente se comunicar melhor e a gente ter mais espaço do que eles. Por falar em espaço, você falando assim que estava me observando, eu vou confessar aqui, viu? Estamos aqui no podcast e a gente fez um evento presencial, participou de um evento presencial da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, a gente falando sobre gestão. E eu já sabia que Bárbara ia falar de oratório. A gente se conheceu nesse evento e eu fui fazer minha palestra, que era antes da dela. Vai ter um especialista em oratória olhando a minha palestra. Eu disse, eu estarei sendo observada. E confesso que eu disse, o que é que tem de ponto de melhoria para eu poder melhorar? E quando terminei a palestra, a gente foi conversar. Eu disse, Bárbara, o que é que eu posso melhorar? E foi uma honra para mim quando ela falou que eu fui bem, que eu me posicionei, eu consegui modular, eu consegui tocar o coração das pessoas. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que eu fui na postura de aprendiz. Eu fui na minha humildade verdadeira. Porque quem acha que sabe de tudo, não sabe de nada. Não. E não tem espaço para melhorar. Porque se você acha que você sabe, você já acha que está pronto. Isso. E você não está pronto. Exatamente. O segredo é você ter humildade e dizer, ok, aqui é um ponto de melhoria e eu vou buscar essa melhoria. Sim. Eu fui com a maior humildade mesmo, Bárbara, eu vou te confessar isso aqui, estou confessando agora, para quem vai nos escutar. Do ponto de vista de comunicação, a gente sabe que não é somente falar, não é somente modular. A gente tem postura, gestos. Tem tanta coisa, não é? Tem muita coisa. Postura, gestos e o olhar. Também. O que eu percebo quando o médico vai, seja para um congresso ou para a internet, é que ele fica muito travado. Sim. Ou ele fica com a mão aqui, ou ele fica pendurando a mão aqui, ou ele fica assim. Como que eu posso tornar esses gestos mais naturais, sem que seja muito assim, feito italiano. Italiano trabalha assim. Exagerados, não é? Que são gestos que não conectam. Sim. Existem gestos que não conectam. Eu digo, meu Deus do céu. Sim. Calma, se acalma. Eu digo que oratório é um treinamento também de paciência. Porque se você está pedindo para silenciar, para não ter o vício de linguagem, é ter paciência. A gente treina a paciência. Gestos. Certo. Fala sobre gestos pra gente. Vamos lá.
eu vou falar de modo geral, porque também é um assunto extenso, mas vamos falar aqui de modo geral. Como você falou, não é interessante o gesto exagerado aqui em cima. O ideal de gestos é na altura aqui do seu abdômen aqui, dessa parte aqui, ó. É o ideal, porque é o campo de visão das pessoas. E dependendo de um vídeo também, se aqui estiver aparecendo, tem vídeo que às vezes nem aparece o gesto porque tá mais, você decidiu aproximar mais o rosto, mas quando tá aparecendo, o ideal é nesse campo de visão. Aqui em cima fica muito exagerado, fica uma coisa além, a mais. E se você precisar, tá tudo bem você precisar ir aqui em cima. Como assim? Feito eu fiz agora. Em alguns momentos, você está fazendo um gesto que você está querendo trazer que isso aqui vai crescer. Mais energia. Você está dizendo assim, olha, isso vai crescer, está combinando com a sua fala. Porque são momentos pontuais que ele vem aqui em cima. Outra coisa também, o gesto aqui embaixo, na altura do quadril, não funciona. Não sei se você já viu em alguma palestra, em algum evento, a pessoa gesticulando aqui embaixo. Tá tão nervoso que a mão nem sobe. Também não funciona, porque não tá no campo de visão das pessoas. O ideal é nesta altura. A não ser que você vai exemplificar também. Começou aqui embaixo e daqui foi subindo, subindo para chegar aqui. Então, percebe que o ideal é nesta altura. Outro ponto importante é que ele combine com a sua mensagem. E que ele não seja repetitivo. Como assim? Tem pessoas que ao fazer os gestos, as pessoas estão repetindo toda hora o mesmo gesto. Exemplo, você vai falar aqui, você está fazendo um vídeo e você está falando nesse vídeo. Aí você fala sobre, por exemplo, geriatria, que é um assunto que você fala bastante. Você está aqui falando e você fica assim, ó, nesse gesto, se você ficar sempre nesse gesto, não está comunicando. É um gesto o quê? Repetitivo. Vai prestar atenção só no gesto. Não está alinhado com a sua mensagem esse gesto. Aí você faz assim, tem gente que faz isso. E como tem? Eu tenho diversos alunos e nos cursos e nas mentorias a gente filma. E quando a pessoa se vê, a pessoa diz, eu faço esse gesto assim. A pessoa às vezes nem tem noção. Por isso a importância de se gravar. Que é algo muito importante de técnica da oratória, de prática, é você gravar as suas falas e as suas apresentações para você perceber onde precisa ser ajustado. E ao gravar é que você percebe os seus gestos. Então, o gesto ele precisa ser o quê? Combinando com a tua mensagem. Combinando com a tua mensagem. E quanto mais você entender que aquele gesto ali, ele é o complemento da tua fala, mais você vai utilizar ele de modo coerente. De modo que as pessoas vejam que está realmente combinando com aquilo que você está falando. E dentro disso existem alguns gestos assim que a gente percebe que podem ser utilizados e que podem melhorar ainda a tua apresentação, que é, por exemplo, você vai numerar um assunto. Então, você pode dizer 1, 2, 3, 4, 5. Você está numerando aquele assunto, não é? Você vai mostrar um passo a passo. Aí você faz, olha, o passo 1, passo 2, passo 3. E você percebe que, naturalmente, você consegue fazer essas coisas. Inicialmente, para quem não tem costume com gestos, pode trabalhar isso, trazendo gestos que são gestos descritivos, onde eles descrevem um pouco do que você está falando. Existem os gestos descritivos, que é quando você está dizendo assim, olha, tem uma bola, essa bola era grande, isso daqui cresceu, eu estou descrevendo um pouco da minha fala. E tem os gestos que são os enfáticos, que às vezes ele não está descrevendo ali, mas ele está enfatizando aquilo que você está falando. E o ideal é pegar essa situação, se grava, observa como são os teus gestos, para a partir disso você ir ajustando o que precisa ser ajustado, que é, tá muito aqui em cima, baixa. Gesto no rosto também não funciona, porque você está tampando o seu rosto, que é onde as pessoas estão te olhando. E aí você, nessas gravações, você vai ajustando isso daí também. Ouro, viu? Outro ouro. Se você não estiver anotando e você não colocar em prática, você vai perder, a vida vai seguir o rumo e você não vai se comunicar melhor. Bárbara, falando agora de comunicação em público, algo que eu vou trazer todas as dores que eu já vivi, viu? Eu estou aqui, não é um divã, não é terapia, mas é exercendo aquela questão da humildade e no sentido de dizer, mostrar para as pessoas que é possível. Sim. Eu sou essa transformação. Para falar em público, eu já tive taquicardia, mão suando, a voz não ficava legal, a respiração junto do microfone
não ficava boa e me trazia desconforto. Sim. Eu não falava desse jeito que eu tô falando aqui, não. Às vezes eu sou, eu sou às vezes até mais intensa presencialmente do que eu era antes. Certo. Eu me travava muito na comunicação, eu travava a minha voz, eu travava o meu jeito, a minha intensidade, o meu sentimento. Sim. Eu era muito travada. E a respiração era algo que me atrapalhava muito. Porque eu entrava em público, tinha uma plateia para dar palestra de congresso. E aí, aquela respiração dentro do microfone. Entendi. Era aquela você estava nervosa. É. Tá. Como trabalhar essa respiração para que eu consiga falar, transmitir e conseguir fazer uma modulação vocal sem ficar com a voz tremendo. Certo. No começo eu tremia e depois eu controlava, me comunicava e fazia. Sim. Mas eu já cheguei a falar em público no comecinho, ninguém percebia, mas era uma coisa minha. Uhum. Eu percebia, Sim. mas conseguia chegar. Não atrapalhou, não me paralisou. Tem gente que paralisa. Tem. Eu já vi gente correndo de palco. Foi mesmo? Já. Oh, meu Deus. Já. Que angústia. Eu vejo nos cursos que eu dou, geralmente, tem aqueles que são muito tímidos, aí faz, não quero ir, porque os cursos são práticos, meus cursos, minhas mentorias são muito práticas. Tem aquele muito tímido que faz, não quero ir, aí vai. Quando vai, começa a falar e diz, não consigo mais não falar não. Corre do palco. Por quê? Porque tá muito nervoso, não consegue nem respirar direito. Você percebe na fala a respiração. Então, acontece com muita gente. Com muita gente isso, por causa do medo do julgamento, de como é que as pessoas vão enxergar, por vários motivos, né, de querer realmente fazer uma boa palestra, uma boa comunicação ali. Então, podem ser vários motivos que acontecem, esse nervosismo, essa ansiedade, isso que atrapalha a respiração. Existem técnicas para você treinar a sua respiração também, e servem tanto para isso, da respiração ficar melhor, como também para a voz. Trabalha muito melhor a voz, você consegue falar de um modo mais pausado. Geralmente, quando a pessoa está muito nervosa e a respiração está ali, aí a pessoa fala. A voz treme. Treme e parece que ela não está conseguindo respirar. Tem pessoas que é tão grave que dá para perceber. No seu caso, não dava porque não era tão grave, era só você mesmo que estava percebendo. Mas tem gente que é tão grave que você faz, meu Deus, a pessoa não está respirando. E tá ali falando. Então, trabalhar a respiração antes é importante. Antes de você fazer uma apresentação ou no seu dia a dia, existe treino que você pode fazer de respiração, são vários, são muitos. Tem respiração, por exemplo, de você inspira pelo nariz, segura alguns segundos, depois solta por alguns segundos também. Então, tem várias de segundos. Aí você inspira 3 e solta 3, inspira 4 e solta 4, inspira 5 e solta 5, ou inspira 4 e solta 8. Tem vários que podem ser feitos de respiração. Até no YouTube, se você colocar no YouTube, você vai encontrar exercícios para trabalhar essa respiração e que ajudam na voz também, e ajudam para apresentações. Esses exercícios de respiração. E ajuda também no nervosismo e na ansiedade. O que é que a gente fala para uma pessoa quando ela está nervosa? Respira. Ajuda em tudo isso. Então, a respiração antes de uma apresentação importante, de um vídeo, de uma palestra, de um momento que você vai falar em público, ela vai te ajudar demais a você trabalhar isso na hora que você está falando. E é importante que ela seja também diafragmática, que é você jogar para baixo, não jogar aqui para o peito. Tem gente que respira e enche aqui o peito. Fica uma respiração curta. A respiração curta também não te dá fôlego para a fala. A respiração ela precisa ser longa. Quando você joga para baixo, que é o diafragma, também é prática. Não é assim, já estou jogando para baixo. Quanto mais você vai praticando, você percebe que você está enchendo aqui e não enchendo o peito. E isso te traz mais fôlego e melhora a tua voz. São exercícios que a gente faz até no teatro. Eu também faço teatro. E no teatro a gente faz esses tipos de exercício de respiração diafragmática, de segurar. Tem exercício que você deita no chão, levanta o abdômen, levanta a lombar, solta a respiração baixando a lombar. Tem uma série de exercícios que são feitos que trabalham a respiração e a voz e o fôlego para você conseguir falar do modo que você quer. E no dia a dia você recomenda a diafragmática sempre? Recomendo.
Você pode fazer antes de começar o seu trabalho, fazer aquela respiração. Vai te trazer até presença para o momento e vai te melhorar essa questão da tua fala e da tua voz também. Você pode procurar no YouTube alguma respiração, algum passo a passo de respiração e fazer e seguir o passo a passo. Desses que eu estou falando. Segura e solta. E existem também exercícios onde você alinha a respiração com a fala e você começa a trabalhar a dicção. Uhum. Então, inspira e solta um S agora. Inspira e solta um TR, que é o vibrar da língua. Então você está trabalhando a respiração e a sua dicção também. Vai ajudar muito nessa questão aí de você falar com mais segurança e diminuir um pouco o nervosismo. Boa. Eu digo que respiração melhora em vários aspectos, até para a gente poder ter mais clareza também do nosso dia a dia, das nossas decisões, me ajuda muito. Eu comecei um hábito de começar a meditar 5 minutinhos quando eu acordo. 5. Eu coloco uma música, que é aquelas músicas mais instrumentais, e fico focando na minha respiração. Por quê? Quando a gente acorda, às vezes a gente quer começar o dia acelerado. Sim. E isso traz mais angústia, traz mais ansiedade, dependendo de como você comece o dia. E eu fazendo esse hábito de 5 minutinhos me ajudou muito a eu começar o meu dia mais tranquilo. Olha Por só. mais que tivesse uma situação que me tira assim do sério, que me tira do trilho, eu disse, eu consigo ter mais clareza e não ter aquele desespero. Sim. Não é desespero, mas ficar aquele aperreio. Eu consigo dizer... Fica sempre alerta, não é? Naquela agonia. Eu diminuí aquele estado de alerta. Sim. E eu digo assim, eu não tenho controle do resultado, mas eu tenho controle das minhas ações. Sim. Até para a minha equipe, eu lidero a minha equipe do marketing, eu lidero a minha secretária do consultório. Para a minha equipe, eu tenho que ter essa clareza, porque se eu entrar em desespero, acabou. Todo mundo entra também. Todo mundo entra. Aí entra naquela vibração que a gente não vai ter resultado. A respiração foi algo que me ajudou muito. O conhecimento técnico também. E o fato de eu me expor cada vez mais Sim. a público, a palestra, ao digital. Hoje eu faço lives, aulas ao vivo com 700 pessoas. Não é algo fácil, que eu vou te dizer quando você vai enfrentar um público de 700, assim, presencial, mas algo que sempre eu faço é me preocupar com a comunicação do outro, impactar o outro verdadeiramente. E eu amo essa conexão presencial. Eu amo ver a reação das pessoas, porque ali eu sei do meu termômetro da comunicação. Sim. Ali eu sei, bom, aqui tá indo bem. É para mim a melhor parte. É melhor do que às vezes online, porque eu não tenho a reação da plateia. E por que eu estou contextualizando isso? Porque eu quero saber de você quais são os aspectos principais para uma boa comunicação em público que você pode elencar para a pessoa melhorar do ponto de vista de habilidades. A gente tem um livro que eu me inspirei muito, que é o TED Talks. Sim. Maravilhoso. Foi o da capa preta ou da capa branca? O que você... Preta. O preto. É porque tem dois. Vermelhinho. É, pronto. Sei. Essa preta eu tenho esse também. Com vermelhinho. Porque ele foi ver os cases, as pessoas que tiveram grandes visualizações no TED Talks. Sim. E o que é que chamava muito a atenção dessas pessoas? Eles traziam as experiências reais, eles traziam o lado emocional, eles traziam essa verdade. Isso. Muito mais do que o conhecimento técnico em si. Por isso que eu estou te perguntando, você com esse treinamento de tanta gente, mais de 10 mil pessoas, o que é que você visualiza como os segredos, que não tem segredo, para uma boa palestra de sucesso? Certo. Falando do TED, desse livro que você leu, ele fala sobre 3 características que essas palestras têm em comum. Ele diz o seguinte, ele fala assim, são as palestras mais vistas do TED, onde ele foi comparar e ver por que são tão boas essas palestras, porque as pessoas veem tanto isso. E ele percebeu 3 pontos em comum. Quais são? Primeiro, elas são originais. O que é algo original? É algo que só você pode fazer aquilo ali.
tanta gente vai falar sobre medicina, sobre geriatria, sobre clínica médica, sobre urologia. Tanta gente vai falar, tem tantos médicos no Brasil e no mundo que podem falar sobre aquilo ali, mas nenhum tem a sua vivência, os seus pacientes, o que você conseguiu resolver, as suas soluções. E quando você traz essa originalidade nos seus vídeos, nos seus discursos, nas suas palestras, você chama atenção. Porque é só o seu, é a sua forma de falar sobre aquilo ali. Outro ponto que elas têm, que essas palestras têm em comum, é que elas são emocionantes. Elas tocam de algum modo nas pessoas. Quando eu falo emocionante, tem alunos, às vezes mentorados meus, que pensam que é para chorar. Não é questão de chorar. Ele fala, é emocionante, chorei. Não é chorar. Às vezes você vai fazer uma palestra técnica. Mas essa palestra técnica, ela pode tocar, sim, as pessoas de algum modo. Tocar em algum lugar nas pessoas, na emoção das pessoas. E a terceira coisa que tem em comum nessas palestras é que elas são memoráveis. As pessoas vão sair dali lembrando de algo que você falou. E como é que faz para tornar memorável uma palestra, não é? É você trazer algum ponto ali, alguma coisa que faça que a pessoa fique com aquilo na cabeça. Uma história. Storytelling é uma técnica de oratória, inclusive, que é uma técnica maravilhosa para você causar isso nas pessoas. Geralmente você vai em um congresso, você vai escutar várias técnicas naquele congresso. E o que é que vai acontecer? Vai ter uma história que foi contada ali. Um case. Que essa história talvez você não esqueça. Pensa professores que você teve na faculdade, na universidade. Às vezes o professor falando tantas coisas, mas ele contou uma história ali que até hoje você lembra daquela história. Ficou memorável. Então, storytelling é uma técnica maravilhosa também para você deixar a sua palestra memorável. Mas a partir do momento que você é original e emocionante, você também se torna memorável para as pessoas. E pegando esse conjunto aí de você se preparar antes também, porque é muito importante, essas palestras as pessoas treinam muitas vezes. Muitas vezes. A questão é que tem pessoas que elas querem banalizar, às vezes, a comunicação no sentido de, se você foi chamado para um evento importante e você quer ir sem treinar para esse evento, como é que você vai sem treinar para fazer uma palestra para 700 pessoas? Não acontece assim. Um jogador de futebol treina tanto para jogar um jogo. Não é verdade? Um jogador de basquete, para ele acertar ali na testa, ele treina tanto antes. Então, o treino é muito importante, que é algo que essas palestras, que os palestrantes do TED têm em comum. Eles não vão lá aleatoriamente sem treinar antes, não. Tem muito treino ali para eles chegarem naquele nível de excelência. E outra coisa também que eu acho muito importante, que eu acredito ser muito importante, que eu defendo, é a naturalidade. É você falar como se você estivesse conversando com as pessoas. Não importa se você está num congresso, numa palestra, em qualquer lugar. Quando você fala de um modo que a pessoa que está te ouvindo, parece que você está conversando com ela. Uma coisa tão natural, uma conversa. Os melhores comunicadores, as falas deles em diversos ambientes, se aproximam muito mais de uma conversa do que uma coisa distante das pessoas. E isso conecta muito. E isso faz ser memorável, isso faz ser emocionante, e isso faz você ser original também, porque você está sendo natural. Perfeito, olha aí. Mais dicas. Dica não, isso aqui é ouro. Eu costumo sempre dizer, porque é muito real que a gente vive isso. E uma frase que eu escutei que eu nunca mais me esqueci é: as pessoas podem até esquecer do que você falou, das palavras que você falou, mas jamais esquecerão de como você as fez sentir. É esse impacto que a gente traz através da comunicação. A comunicação verdadeiramente transforma a nossa carreira, a nossa vida e traz confiança. Demais. A gente tem confiança e a comunicação reflete essa confiança. Não é que a comunicação vai trazer, a gente vai transparecer através disso. A gente está chegando no final do nosso episódio e, infelizmente, não dá para a gente poder estender, daria para falar horas aqui de comunicação. Antes da gente finalizar, eu queria dar um recado para você que nos escutou até agora, para você se inscrever nesse canal, compartilhar com outro colega que também decidiu investir
em comunicação. Esse episódio é para realmente você tomar decisões e não ficar com obesidade mental de só ficar escutando e não colocar em prática. Bárbara, muito obrigada pela tua contribuição. Tenho certeza que muita gente vai sair transformada já com o que já escutou aqui. E eu quero que você traga uma mensagem final para quem está nos escutando, ou um livro, o que você quiser falar, e seu contato também, você fique à vontade para poder deixar para quem nos escutou. Eu agradeço também demais o convite. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui com você. Eu espero que uma dessas técnicas possa realmente transformar um pouco a sua comunicação e que você possa ver os resultados na prática também. E sobre os meus contatos, o meu Instagram é @BárbaraSantana. Lá você consegue os meus contatos também no meu Instagram. E a mensagem final que eu deixo para você é o seguinte: como a gente tocou tanto nesse assunto de autoconfiança, de confiança, existe um primeiro passo que precisa ser colocado em prática para você desenvolver isso. É você confiar em si mesmo. Esse é o primeiro passo. Quando a gente não confia em si mesmo, a gente não consegue falar bem, a gente não consegue convencer o outro do que a gente precisa. Então, o primeiro passo, confia em si mesmo, porque você é capaz de transformar a sua comunicação a partir da sua decisão de colocar em prática técnicas que vão transformar a sua carreira. Muito obrigada, Bárbara. E para o pessoal que nos escutou até agora, acompanhe o nosso canal na ProaCast, compartilha com os colegas e não perca nenhum episódio, porque isso vai transformar cada vez mais a tua carreira. Muito obrigada pela sua companhia e te espero no próximo episódio.